Então, tu ficas ao serviço de admitir as pessoas, enquanto depois me vais ajudar. Então, boa noite a todos. O meu nome é Catarina, eu sou de Lisboa, tenho este rico, lindo filho que é o Gustavo, que estava ansioso por dar esta aula comigo, e então nós hoje resolvemos vir aqui para explicar um bocadinho como é que nós pais podemos ter umas férias mais tranquilas com o apoio, com a ajuda dos nossos óleos essenciais. Então, não sei se está aqui alguém de novo, mas de qualquer das maneiras, só para introduzir, para explicar um bocadinho o que é isto dos óleos essenciais, que muita gente ainda tem dúvida e não percebe bem se são apenas cheirinhos ou não, mas os óleos essenciais, eles são os compostos aromáticos que as plantas têm e são aquilo que vai servir como a defesa natural das plantas, ou seja, vai servir como defesa natural, vai servir também como meio de atrair as plantas, atrair os animais, os insetos que vão ajudar a polinizar a planta para a planta crescer e se desenvolver. O óleo essencial pode ser extraído de várias partes da planta, nomeadamente através da extração a vapor, da destilação a vapor, ou da prensagem a fio, no caso dos óleos cítricos, como por exemplo no caso do limão ou da laranja. Então, nós escolhemos hoje aqui vir falar do Kit Kids, porquê? O Kit Kids é um kit composto, ele é por 7 misturas, inicialmente por 6, mas agora por 7 misturas, que ele foi pensado e formulado especificamente para ajudar as crianças em 3 pilares, por assim dizer, ou seja, na questão da parte de ajudar na parte da mente, do corpo e também ajudar a trabalhar as emoções. Eles vêm assim em roll-ons prontos a usar, já diluídos, ou seja, tornam-se bastante práticos para as crianças usarem autonomamente. Eles rapidamente aprendem a usar os óleos essenciais e depois também é muito fácil eles saberem usar e distinguir, porque eles vêm assim distinguido por cores e além de virem por cores, para quem adquire e depois no final vão perceber, há também estas tampinhas que têm o símbolo ou do cérebro ou do coração ou do corpo, que ajuda também a identificar e a distinguir para que zona do corpo é que é para usar. Então, começando aqui pelo primeiro óleo, pela primeira mistura de vários óleos, que é o Calmar. Então, a mistura Calmar é uma mistura tranquilizante. É uma mistura calmante, porque ela é composta por vários óleos calmantes, como a lavanda, por exemplo, ou a cananga, que é da família do ylang-ylang, e é um óleo que vai ajudar as crianças a acalmar, quer a nível da parte do sono, a dormir melhor, quer também a acalmar tudo o que seja questões relacionadas com a nossa pele. E então eu ia pedir aqui ao Gustavo que desse o exemplo como é que nós mães, ou como é que este óleo nos vai ajudar a nós mães e pais a termos, a resolver aquelas situações que possam aparecer durante as férias para que possamos ter umas férias mais tranquilas, ou seja, o objetivo aqui é usar preventivamente, mas também depois atuar como uma forma de atuação, isto para recorrer sempre às ajudas naturais e fugirmos dos químicos que nós não queremos. Então, Gustavo, queres-nos explicar durante as férias o que é que o Calmar pode ajudar? Quando um mosquito ou uma melga nos pica, podemos aplicar o Calmar em cima da borbulha, ou então quando apanhamos um escaldão, podemos também pôr o Calmar para ajudar a pele a acalmar, precisamente. A acalmar. O Calmar contém lavanda e a lavanda é dos principais óleos para ajudar a acalmar a pele a nível de questões de queimaduras solares e até mesmo de fogo. Ele hoje até está assim com as bochechas vermelhinhas. Porquê? Porque ele hoje começou mais uma semana de férias que foi na piscina. E para além dele ter posto o novo protetor solar da Doterra, o Sun, ele acabou por só pôr em casa, não levou com ele, não repôs ao longo do dia e estar o dia todo na piscina, então ficou assim com uma cor mais rosadinha, mas já tivemos a aplicar o Calmar, não foi? Sim. E também podemos usar ao deitar, podemos pôr na planta dos pés, ou então na coluna, numa massagem, para acalmarmos, estamos assim meio excitados, não conseguimos dormir bem, por causa estamos de férias, podemos pôr para acalmar. Isto quem diz para acalmar as crianças também pode ser para acalmar os pais também podem usar
e até ao fazerem esta aplicação em conjunto, vão ajudar a criança a querer aplicar também. Às vezes é um bocado aquela coisa do copiar o que os pais fazem e gostam de fazer igual ao que os pais fazem, e então se nós juntos fizermos e também dermos exemplo, estamos a usufruir dos benefícios para nós próprios, vamos também estar a dar o exemplo para as crianças, principalmente quando são mais pequenininhas e possam estar assim um bocado reticentes a querer usar os óleos essenciais, vão sempre acabar por copiar e querer fazer igual a nós pais. Depois a próxima mistura do kit das crianças é o Stronger. O Stronger é uma mistura composta por óleos que ajudam em questões de pele, mas também ajudam-nos a reforçar o nosso sistema imunitário e ajudam-nos, de certa forma, a sentarmos mais protegidos. E então gostava de explicar aqui, nas férias, quando é que tu costumas usar ou porque é que tu costumas usar o Stronger? Então, o Stronger para proteger a imunidade, podemos usar quando temos algum ferimento, após algum ferimento, podemos pôr o Stronger sobre a pele. E também, como às vezes nas férias estamos no amigo, não sei o quê, vamos a brincar com muitas crianças. Depois podemos apanhar algumas doenças ou assim alguma coisa. Imagina que está algum amigo teu mais doente e tu não sabes, não é? E pode passar alguma doença. Aplicar nas costas e no umbigo para maior proteção. Para reforçar, pronto. Para reforçar o objetivo aqui imunidade. É nós protegermos as crianças de virem a apanhar alguma doença, alguma infecção. Imaginem, por exemplo, que uma criança pode ter vindo de um país de férias e estar junto, ou pode não estrangeiro, ter alguma doença, estar mais em baixo, estar mais constipado, por exemplo, e ao irmos proteger a nossa criança, o nosso filho, sabendo que vai estar em contato com outras crianças, vamos estar a reforçar o sistema imunitário e a protegê-lo de não apanhar outras circunstâncias. Por outro lado, se as crianças também forem viajar com os pais para o estrangeiro, para outros países que sejam mais tropicais, por assim dizer, em que mais facilmente possam apanhar uma doença, às vezes derivada da água que possam beber, ou do tipo de alimentação, da fruta, reforçar o sistema imunitário antes de irem de férias e todos os dias lá durante as férias vai ajudar o corpo a estar mais precavido para não depois apanhar uma situação que nos possa vir a causar, a estragar as férias, que no fundo é isso que nós pais também não queremos. Depois também, né, com uma ferida, podem-se aleijar e vai também ajudar, se fizer uma pequena ferida, se momentânea não temos nada à mão, o Stronger pode ser sempre também uma boa solução, não fosse ele ter um dos nossos melhores óleos, que é o óleo de rosas. E podemos também aplicar no peito, nas costas e na planta dos pés, quando apanhamos um resfriado, ou assim tivermos mais coisa, para reforçar a imunidade. Olha, diz-me lá, tu tens alguma zona preferida onde gostes mais de aplicar os óleos? Nos pulsos? Porquê? Porque assim é mais perto, depois posso cheirar. Pode ir cheirando. Sim. Então, a próxima mistura é o Rescuer. Eu acho que este é o óleo que o meu filho mais usa e melhor conhece. O Rescuer é uma mistura composta por óleos refrescantes, são anti-inflamatórios, calmantes e também são antiespasmódicos e que vão nos ajudar a aliviar tudo o que seja do nosso sistema muscular, ou seja, tudo o que seja dores e desconfortos do nosso sistema muscular e também ósseo, e pode ajudar-nos também a ajudar a refrescar o nosso corpo, a baixar a temperatura corporal, porque contém a menta e a menta é um óleo que tem propriedades refrescantes e que pode ser uma boa solução para baixar a temperatura. O Gustavo traz para a frente este óleo, porque ele usa muito durante a semana e quer explicar aqui na questão das férias como é que pode ajudar a usar o Rescue? Então, se cairmos ou aleijarmos e tivermos um hematoma, podemos aplicar no sítio na nódoa negra, negro. Ou então, quando nas férias corremos mais, andamos a brincar com os nossos amigos e podemos começar a ter dores nos músculos e podemos aplicar também nas pernas para doer menos. Para ajudar a aliviar. A semana passada ele veio de umas férias desportivas, que teve durante o dia a fazer férias desportivas no pavilhão, e acontece é que ele estava durante o dia a ter as férias desportivas
com várias atividades, de manhã e à tarde, e à noite ainda estavam a decorrer as atividades desportivas dele, que só acabam no final de julho. E ele estava-se a sentir extremamente cansado e muitas das vezes chegava ao final do dia a casa das atividades desportivas cheio de dores nas pernas e tal não era o esforço, a atividade física que estava a fazer intensa, porque acabava de ter o dia todo sempre em exercícios, sempre em atividade e depois ainda mais à noite ir para os treinos do karaté ou para o atletismo e isso deixou bastante desgastante. No caso aqui das crianças, que possam igualmente estar numa colónia de férias ou que possam, crianças que estão sempre a cair, nós sabemos que as crianças são super desastradas e então para evitar ficar com uma grande nódoa negra, aplicar logo o Rescor para abaixar, para aliviar a nódoa negra. Depois, como ele pode também ajudar a refrescar a temperatura, baixar a temperatura, pode-nos ajudar a nós mães uma situação em que um dos nossos filhos possa, por exemplo, fazer pequenos picos de febre, em que nós vamos ali vigiando para tentar perceber se não é nada mais grave. Pode apenas ser uma pequena reação do corpo a alguma infecção que esteja a fazer, ou às vezes até derivado a apanharem demasiado sol, é normal que o corpo depois faça uma reação que esteja muito quente. O Rescue, como contém o peppermint, ou neste caso o spearmint, vai ajudar a baixar a temperatura corporal, vai ajudar a refrescar. E um dos sítios melhores para ajudar a refrescar, assim quase momentaneamente, é mesmo a coluna e aqui no cimo da cervical. Depois passando à próxima mistura. A próxima mistura é o Steady, e é aquela mistura que nós mães gostamos muito. Porquê? Eu habituei-me a usar a nossa mistura Balance, como muitos de vocês conhecem, que é a mistura que nos ajuda a acalmar, a enraizar e ajuda também a controlar as nossas emoções. Então, nós de manhã temos já a nossa pequena rotina, quando estamos-nos a vestir, aplicamos todos os dias o Steady na planta dos pés, nomeadamente na zona do dedo grande, porque é a zona a nível de reflexologia que vai trabalhar a parte do nosso cérebro. E porque é que ele nos pode ajudar nas nossas férias? Primeiro vai ajudar a criança a manter-se mais estabilizada, mais calma. A criança quando está de férias é normal que esteja excitada, porque está a brincar em convívio com amigos que normalmente não está, ou porque está em convívio com os primos que normalmente não está, e as crianças acabam sempre, porque estão também fora do seu ambiente natural, acabam sempre por andar mais agitados, mais aéreos. O Steady vai ajudá-los também um bocado a ter os pés mais assentos na terra, estarem mais tranquilos, mas também pode, por outro lado, ajudar ao final do dia, quando já estão super excitados, super cansados, a evitar aquelas birras que nós pais tanto conhecemos. Então, em que sítios e como é que podes usar o Steady? Então, após um dia muito estressante, estamos já cansados e nervosos, e assim agitados, podemos aplicar nos pulsos e nunca após do banho. Após do banho. O ideal é, agora enganaste, não foi? O ideal é após do banho, que é para acalmar, para depois ir dormir melhor. Sim. Não é? Sim. Aqui a ideia é as crianças, depois da azáfama, da agitação ao longo de um dia, começarem novamente a acalmar, evitar as birras do final do dia, porque sabemos que eles estão estressados, estão cansados, depois começam a fazer aquela birra de evitar, não querem ir para a cama tão cedo, então vai ajudá-los também a manterem-se mais calmos, mais tranquilos e até aguentarem uma noite um bocadinho até mais tarde, porque estão de férias, mas também a estarem mais tranquilos. Por outro lado, durante as férias é normal que passem por muitas emoções, são muitas vivências diferentes, convivem com muita gente, são muitas brincadeiras, e então o Steady vai acabar por ajudá-los também um bocadinho a saber gerir todas aquelas emoções que eles possam sentir de novo durante o período das férias. Depois a próxima mistura é o Brave, que para mim é a minha preferida do kit das crianças, porque tem um cheiro maravilhoso, também é a tua preferida, não é? Então, o Brave é uma mistura que nós costumamos chamar a mistura da coragem das crianças. É a mistura que ajuda a tornar um bocadinho
os pequenos super-heróis. O Brave é composto por óleos cítricos, por canela, especiarias, e vai fazer o quê? Vai ajudar a criança. Primeiro é um óleo, uma mistura que ajuda a criança a ganhar mais confiança, a melhorar a autoestima. Crianças que sejam muito tímidas, crianças que tenham pouca confiança nelas próprias, tenham um amor próprio muito baixo, vai ajudá-las a terem mais coragem, a enfrentarem situações de outra forma. E então, tu, que o Brave é um dos teus óleos preferidos, queres explicar aqui a eles como é que podem usar a mistura Brave no caso das situações das férias? Então, para ficar assim mais, como é que se diz, meio... Descontraído, para perder a vergonha. Isso, mais descontraídos, não estamos assim meio nervosos para alguma coisa nova que possa acontecer nas férias, ou quando vamos à piscina e não sei o quê. Temos a aplicar nos pulsos e atrás das orelhas para enfrentar medos e situações assim mais desafiadoras. E aquelas crianças que sejam mais tímidas podem aplicar nas mãos e inalar profundamente várias vezes para descontrair mais e ficar mais calmos. Exato. Nós sabemos que há crianças que normalmente são bastante ativas e desenvergonhadas e facilmente metem conversa com outras crianças, mas depois há outras crianças que são muito tímidas e quando há algo novo acabam sempre por retrair-se e ter medo de experimentar o novo. Ou porque vão a um sítio, por exemplo, um parque de diversões e têm muitos escorregas altos e têm medo de experimentar. O Brave vai-lhes dar um bocadinho de mais confiança, vai-lhes dar motivação para experimentar e vai-lhes dar um bocadinho de coragem. Ele tem um cheiro incrível a laranja, sabe mesmo muito bem que quando a gente cheira parece estar mesmo aquela vontade de comer. E por outro lado, o aroma à laranja também poderá ajudar os pais, no caso quando as crianças não querem comer, porque o laranja é um óleo que vai ajudar a abrir também o apetite, que crianças que sabemos têm mais dificuldade em comer, e nas férias então é mais normal, andam na brincadeira, distraídos, e depois às vezes misturado com as birras não querem comer nada de jeito, o Brave pode ser também uma boa solução para ajudar-lhes a abrir o apetite. Depois, passando para a próxima mistura, o Tinker. O Tinker é a nossa mistura de foco e de concentração. É uma mistura que ela é composta por óleos que ajudam a criança a acalmar, mas a acalmar no sentido de ficar mais alerta, ficar mais focados e concentrados. No caso do dia-a-dia, este é um óleo que nós costumamos aconselhar para as crianças levarem para a escola, para ajudar a concentração, no foco e nos estudos, mas ele é ideal também para crianças que sofram com síndromes de hiperatividade, déficit de atenção, e então, no caso das férias, pode ser também uma boa solução nós, mãe, termos este óleo à mão, para nos ajudar, e que devemos aplicar nas crianças, às vezes antes de sairmos de casa, antes de eles irem para aquele ambiente de confusão, para ajudar as crianças a estarem mais focadas naquela atividade que irão ter, ou se estão a ler um livro, estão a fazer uma atividade para estar ali mais focado e concentrado. Queres-nos então explicar aqui como é que podemos usar nas férias o Tinker a nosso favor? Então, para aquelas crianças que sejam mais hiperativas e que tenham dificuldades em concentrar-se, o Tinker vai ajudá-los a focar-se mais nas atividades nos ATL, ou nos campos de férias, como eu, que vou para um campo de férias e não sei o quê, e vai ajudá-los a concentrar-se. No fundo, as crianças acabam por ter várias atividades ao mesmo tempo e depois facilmente perdem o foco. Às vezes é muito constrangedor e acaba por tornar um bocado chato com um monitor ou um professor está a querer fazer uma atividade, a promover uma atividade com um grupo muito grande de crianças e há sempre uma criança ou outra que acaba por dispersar a atenção porque não consegue estar focado numa só atenção, está a tomar atenção àquilo, mas ao mesmo tempo está a tomar atenção a outra coisa que possa estar a acontecer ao lado, com outro grupo, por exemplo, e acaba por ir estragar ali um bocado o foco da atenção do grupo. Então o Tinker vai ajudar também a criança esteja mais focada naquela atividade
Se for uma criança pequenina que nós queremos que esteja ali no momento a ler um livro, a ler uma história, vai ajudar a criança, pelo menos o momento em que está ali, está mais focada, mais concentrada, e para os pais que realmente têm grandes dificuldades em que os filhos se concentrem numa só atividade, uma atividade de cada vez, o Tinker é uma excelente opção para ajudar as crianças a tomarem esse foco e essa atenção, não é? Uhum. E onde é que devem E colocá-lo? podemos aplicar nas têmporas, nos pulsos e nas mãos, como já dissemos há bocado, e para inalar profundamente na hora de realizar as tarefas, assim, para nos sentirmos mais Focados. focados e concentrarmos mais. Então, e depois, passando para a nossa próxima mistura, e a última mistura do kit das crianças, o Tamer. O Tamer é uma mistura que eu pessoalmente também adoro muito, o cheiro, porque também contém a menta, neste caso é a menta japonesa, e o Tamer é a nossa mistura digestiva, é aquela mistura que nos vai ajudar em tudo o que seja questões digestivas. A última coisa que nós mães queremos numas férias é que o nosso filho fique doente e teremos que ir com ele para as urgências doente, no sentido em que tenha, por exemplo, uma gastroenterite, que ficou mal disposto, comeu qualquer coisa mal que lhe deu uma volta à barriga. Então o Tamer é a mistura que vai ajudar a aliviar tudo o que seja questões do trato digestivo. Pode ser usado por crianças, mas pode ser usado também por adultos e é um dos que eu aconselho também a estar sempre à mão na nossa mala de mães, quer seja nas férias, quer seja no dia a dia, porque nunca sabemos quando é que pode acontecer uma situação destas e estragar-nos aquele dia, aquelas férias, aquele fim de semana, e então é uma mistura que nós conseguimos, e praticamente a gente, quando coloca esta mistura, atua logo quase de imediato. Então, quer explicar para que é que ele nos pode ajudar durante as férias? Então, para aquelas pessoas e famílias que nas férias vão viajar para outros sítios e, ui, como eu estava a dizer, vão viajar, fazem viagens de carro ou de avião, para podermos manter sempre à mão, para se nos sentirmos mal dispostos, ou aqueles que andam com os telefones e isso, no meio das viagens, Boa para nos lembrança. sentir. Crianças que vão na viagem a jogar ao telemóvel ou a ver um vídeo no tablet podem acabar por ficar mal dispostas, não é? E então, às vezes, pá, nem precisam, há crianças que nem precisam estar muito distraídas, às vezes simplesmente há crianças que mesmo, ou pelo cheiro do carro, do autocarro, não estão muito habituadas, acabam por enjoar e vomitar sempre que viajam de autocarro. Então aqui a ideia é evitar que aconteça isso, para que não estragar a viagem, para que a viagem corra melhor. Então o ideal é que é trazer sempre à mão o Temer e é tão fácil quanto pegar no frasco. Abrir e cheirar e esfregar e massajar. Simples. Nós, quando ficamos mal dispostos, temos aquela sensação, começamos com aquela sensação, parece que a barriga está a dar às voltas e que nos está a dar a vontade de vomitar. Então, às vezes basta nós abrirmos o frasco e inalarmos profundamente várias vezes. Podemos inalar do frasco ou podemos, por exemplo, com o roll-on, passar um bocadinho na mão, misturar e depois pôr as mãos em concha. E também podemos aplicar um bocadinho na barriga, na zona da barriga, porque vai ajudar aquela sensação de mal-estar a aliviar. Depois, no que é que podemos usar mais também durante as férias? Podemos, podemos trazer o Temer na estagiária da criança ou na mala das mães, para quando vamos assim comer fora e comemos uma comida que não nos caiu tão bem e ficamos assim meio mal da barriga, podemos usar também para. Imaginem que levaram um lanche para as férias, qualquer coisa, e a comida ficou muito tempo fora do frio, que não estava tão boa, possam estar a apanhar ali uma pequena situação gástrica, e então para ajudar a aliviar essas questões, o Temer vai no fundo ajudar a aliviar este desconforto e a criança a sentir-se melhor mais rapidamente, evitando ter que ir a correr com a criança para as urgências. Caso a coisa seja mais grave, é óbvio que depois poderão ter que ir até umas urgências, mas isto são situações em que nós tentamos colmatar em primeira instância para
tentar aliviar ali a situação. Estes eram os nossos 7 misturas do kit das crianças. E porquê é que eu escolhi estas misturas? Porque elas vêm, para quem compra assim em kit, ela vem assim numa bolsa bastante prática, que acaba por ser um kit que ajuda em várias situações e evitamos ir com uma mala cheia de medicamentos, como eu vi na semana passada num Facebook, em que a mãe foi de férias com os seus 4 filhos e na fotografia, sem exagero, a mãe tinha mais de 20 medicamentos químicos que levava para as férias para precaver toda a família, que a meu ver é um exagero. Nunca eu viajei com tanta medicação química e acho que nós, se formos bem preparados com um kit destes, conseguimos colmatar várias situações do nosso dia-a-dia e evitar estragar as férias. Depois, para além destes 7 óleos, eu resolvi trazer aqui mais 2, que acho que também são essenciais nas nossas férias e que também nos podem ajudar bastante nas nossas férias, que é o Correct X, que é a nossa pomada SOS, também das mães, que eu digo também nunca deve faltar na mala das mães, e que isto é uma pequena, para quem não conhece ainda, isto é uma pequena pomada gel. Isto é assim pequenininho, mas acreditem que isto dura bastante tempo, porque isto basta uma pequena nozinha, assim, no dedo para aplicar e ele espalha que ele é bastante gorduroso. Então, esta pomadinha, eu digo que era o nosso o penso rápido, o nosso SOS, porque ele contém óleos, contém o lavanda, o tea tree, o helichrysum, o frankincense e cedarwood, entre outras propriedades calmantes para a pele. No fundo, isto vai fazer, ele é um 5 em 1, porque ele vai ajudar a estancar o sangue, ele vai ajudar a desinfetar a ferida, ele vai ajudar a aliviar a dor de uma ferida que possam fazer, ele vai ajudar a regenerar a pele e também pode ajudar a disfarçar a marca da ferida que possa ter causado. No caso aqui das férias, eu já recorri, não é nem uma nem 2 vezes que já me aliviou bastante, por causa que ele andava a cair e correu e fez uma grande ferida no joelho. Lembras-te? Sim. E diz-me lá em que mais situações tu te lembras que podemos usar e trazer sempre à mão. Gatos, que é o caso que mais lhe acontece, um animal corre uma ferida. Isto no fundo é dizer que qualquer ferida que possa acontecer aos nossos filhos, que caiam a correr, caiam numa brincadeira e que façam uma pequena ferida no joelho, na pele, um pequeno corte, o Correct X é o nosso penso rápido, que nós aplicamos logo e que ajuda a acalmar a ferida e a tratar a ferida. E depois, para terminar, eu escolhi trazer aqui também o Terra Shield. O Terra Shield existe em versão de óleo puro, de frasco de óleo puro, mas existe também assim nesta versão bastante prática em spray, que eu gosto muito de trazer na mala, e este é o nosso repelente de insetos natural. Ele é composto por vários óleos que ajudam a repelir os mosquitos, bastante prático. Ele é seguro, quer para adultos, quer para crianças e até mesmo para animais, para quando possam, por exemplo, nas férias ir passear o vosso cão, o animal, podem com toda a segurança pulverizar no vosso animal. No caso no cão, sempre preferência em zonas que ele possa não ir lamber, porque ele não pode ser ingerido, mas acho que é uma boa ajuda no caso das crianças que facilmente ficam picadas com os mosquitos e que depois possam criar babas muito grandes, que façam muita alergia quando são picados pelos mosquitos. O ideal é sempre, antes de saírem de casa, prevenirem-se e também levarem com vocês este pequeno frasquinho, que é um repelente de insetos natural. Onde é que nós podemos aplicar o Terra Shield? Então, podemos aplicar nos tornozelos, quando estamos assim com calças, quando vamos sair à noite ou mais para o final do dia, vamos fazer assim uma caminhada, há muitos mosquitos às vezes, depende do sítio, mas normalmente há assim muitos mosquitos. Zonas com mais água, zonas que tenham ou perto do mar ou perto de rios, que há sempre tendência à umidade a atrair os mosquitos, e depois também que haja muita luz. Isso vai ajudar a atrair os mosquitos. Então o ideal é a gente se precaver. E também quando vamos dormir podemos pulverizar à volta da janela para os mosquitos assim, afastar os mosquitos e eles não entrarem. E acreditem que ele, além de afastar os mosquitos,
ele também é bom para matar os mosquitos. E eu tenho aqui um pequeno vídeo que eu vou passar para vocês verem, que isto, eu não sei se conseguem ver se eu tenho que compartilhar o som. Eu agora acho que não sei por isto. Este é um pequeno vídeo em que o ano passado eu fui fazer uma caminhada com o meu filho e por acaso fomos ao multibanco. E por acaso vínhamos munidos com o Terra Shield connosco e acreditem que deu bastante jeito. Porquê? Porque nós fomos ao multibanco, fomos fazer uma caminhada, eu aproveitei para ir ao multibanco levantar dinheiro e fazer a caminhada, e quando cheguei ao multibanco, como era numa zona escura, mas tinha bastante luz, incidir a focar para o multibanco estava completamente cheio de mosquitos. E eu lembrei-me logo, tenho aqui o meu repelente, eu vou pulverizar para afastar os mosquitos, não vou conseguir tocar no multibanco para levantar o dinheiro. Então, isto foi o resultado do que aconteceu. Como, como podem ver, que até o Gustavo comentou na altura, os bichos acabaram mesmo por morrer com o spray. Eu depois não deixei aquilo, eu peguei no lenço e limpei, como é óbvio, não deixei o multibanco assim, mas para perceberem que, além de nos proteger e repelir, ele acaba também por matar os mosquitos. Portanto, e é seguro para nós, porque é natural, no entanto, para as bichezas, faz o efeito que nós pretendemos, que é afastá-lo. Depois, e agora para terminar, este kit, ele infelizmente não está disponível à venda para nós, para quem é membro, porque está esgotado. Podem comprá-lo, cada um destes frascos individualmente. Penso que há um que está esgotado, um ou outro que estejam esgotados no momento. Em compra individual, ele não traz estas tampinhas, super práticas, ele vem apenas assim um roll-on normal, mas para quem ainda não é membro e quiser adquirir, é um kit ideal, que é bastante acessível para terem, para ajudar a apoiar os seus filhos, e ele vem com esta bolsinha super prática, vem também com estas tampinhas de mosquetão, que ajuda a criança a distinguir pela cor, a tampa, mas também é super prática porque, como tem este mosquetão, a criança pode no dia-a-dia colocar na presilha das calças ou no tempo de aulas levar na mochila para a escola, e é bastante prático para as crianças não perderem. Este preço que está aqui apresentado é o preço para quem não é membro, para quem quiser comprar o kit. E ele vem também ainda com umas bolsinhas, que eu acho que ainda tenho aqui do meu filho, que até é giro aos pais fazerem com as crianças, é assim um pequeno livrinho em que ele explica qual é o óleo e depois por trás tem a definição também para que é que serve, e pode ser também engraçado fazer uma pequena brincadeira com as crianças. Pois é que as vantagens de uma pessoa adquirir o kit e comprar assim o kit em conjunto, principalmente para quem não é membro, passa a ser membro, passa a ter acesso a todos os benefícios que nós membros temos, como por exemplo adquirir todos estes óleos com 25% de desconto, além de que com as nossas encomendas, que não são obrigatórias, mas que para quem faz encomendas com regularidade, a do Terra beneficia e dá ofertas, mas podemos também acumular pontos com essas nossas compras que depois podemos trocar por outros produtos gratuitamente. Então, eu vou parar aqui de compartilhar, eu vou também parar aqui a gravação.